ansiedade e angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades que anteriormente consideradas agradáveis, desinteresse, falta de motivação e apatia, falta de vontade e de indecisão, sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio, pessimismo, ideia frequente de desproporcionais, de culpa, baixa estima, sensação de falta de sentido na vida, inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. A pessoa pode desejar morrer. Interpretação distorcida e negativa da realidade. Tudo é visto sob a ótica depressiva, um tom cinzento para si e para os outros, ao seu mundo. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento, diminuição do desempenho sexual e do libido, perda do aumento do apetite e do peso, insônia, dificuldade de conciliar sono, múltiplos despertes ou sensação de sono muito superficial, despertar matinal precoce, geralmente 2 horas antes da hora habitual, ou menos frequente, aumento do sono, dorme demais e mesmo assim fica com sono maior que parte do tempo, dores e outros sintomas físicos não justificados por problemas médicos, como dores de barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça ou no corpo, sensação de corpo pesado ou depressão no peito, entre outros. Essas são algumas dos sintomas da depressão. Alguém já sentiu isso? Mas calma, você não está depressivo. Pode ser outra coisa, né? Mas esses são alguns dos sintomas da pessoa que está no quadro depressivo. E é uma realidade que nós não podemos ignorar. Amém? Não podemos ignorar e menosprezar, como há muito tempo se fazia, né? Antigamente se fazia muito desprezar esta situação. Alguns médicos, algumas autoridades dizem que é uma doença. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, coloca para nós, Deuteronômio 7, do 9. Capítulo 7, versículo 9. Todos encontraram, amém? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus. Queria que você repetisse comigo, volta só um pouquinho daí. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus. Repete comigo, Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia. Amém. Você crê que Deus é Deus? Amém. Que Ele é misericordioso? Amém. E ama a aliança? Sim. Deus é misericordioso e ama a aliança, né? E nos ama, e Ele é Deus, né? Então, a depressão muitas vezes pode nos levar a questionar a Deus. Você concorda com isso? Nós falamos alguns sintomas aqui. Não estou dizendo que vocês estão depressivos, né? Por algum desses que eu falei, pode ser que você se encaixou nele, mas não quer dizer que você esteja em processo depressivo.
E mesmo porque a nossa congregação aqui não teria muito tempo, né? Mas vamos lá. É uma coisa que está na nossa sociedade. Amém? Nós devemos estar alerta. E nós vamos ver sobre isso. Então, ela é uma doença que pode nos levar a questionar a Deus. Por quê? Porque quando nós estamos deprimidos, muitas vezes nós podemos nos sentir, sabe, como questionar a Deus no sentido, mas se eu estou passando por isso, aonde está Deus? Será que Deus me abandonou? Cadê a ação de Deus nessa minha causa? Muitas vezes nós questionamos isso, amém? Eu acho que cada um de nós já deve ter passado por uma situação dessa em algum momento. E nós questionamos a Deus, né? Porque nós estamos passando por isso. Mas nós podemos saber, nós temos certeza que Deus nos ama. E Ele Ele não vai nos deixar de forma nenhuma. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus é fiel. Como nós lemos ali, né? Deus é fiel e Deus ama a aliança. Deus ama a aliança. Se Ele se aliançou conosco, Ele está conosco em nossas causas. Pode não estar aparecendo naquele momento a solução, pode não estar aparecendo que Ele está atuando, mas Ele está lá. Amém? E uma das chaves, né, da Bíblia é entender que a fidelidade de Deus é que nos garante que Ele está cuidando de nós. A fidelidade dele e a aliança dele. Amém? Deus é fiel. Então, a depressão não é um plano de Deus. Não é um plano de Deus. Nós passamos por isso. Por que nós passamos? Porque, como qualquer outra coisa que nós passamos no mundo, nós estamos no mundo caído. Então, nós estamos sujeitos a muitas coisas, né? A muitas doenças. E a depressão é uma delas. Né? Estar deprimidos. Né? É uma delas. Mas nós devemos estar atentos. Que Deus é fiel e Ele está no controle de tudo. Amém? Então, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim. Tiago 1, 13. Diz que a depressão não é um plano de Deus, amém? Diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, muitas vezes nós questionamos a Deus e fazemos essa pergunta quando alguém, é outra armadilha do inimigo que pode surgir no nosso caminho. Que é acreditar que Deus está nos tentando através da depressão. Amém? Está nos tentando ou nos testando. A gente pode pensar isso, amém? Mas a palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém, Deus é amor. Ele não vai tentar ninguém, Ele não vai ficar testando ninguém. Amém? Isso é uma situação que nós vivemos porque nós estamos no mundo. E não são só essas enfermidades que nos afetam, são muitas outras. Muitas outras que nos afetam. Deus não tenta ninguém com mal. Ele é um Deus bom, deseja coisas boas para a sua criação. Deus não nos tenta ou nos testa através da depressão. Desafios com a nossa saúde mental não são um teste de Deus. Sofrimento, pecado, doença faz parte da nossa vida terrena. E essas coisas são simplesmente o resultado de viver no mundo caído. Podemos estar confiantes de que o plano de Deus é que tenhamos uma vida saudável, física, mental, emocional e espiritual. Amém? Deus quer isso para nós. Amém? Creio nisso. Se tem uma coisa que... Se tem um bichinho que
depressão, sabe quem? Pastor. Pense num bichinho que pode sofrer muito com depressão, sabe por quê? Porque o nosso produto que a gente trabalha são vidas. Pense numa coisa difícil de trabalhar, é com vidas. Lutar com vidas, cuidar das vidas, conduzi-las, é muito complicado. E muitas vezes, eu já vi esses dias um post no Instagram tem um tempo, era a imagem de uma pessoa, do Senhor, como um pastor, fosse um pastor sentado em um acho que, sabe que depois quando termina o culto, a gente tem nossa cantina, aí você senta ali e tal, aí acho que eles estavam tipo uma espécie de uma lanchonete e tal, já saindo do culto, ele sentado ali, e ele olhando para o infinito, o pastor olhando para o infinito, e a pessoa tinha colocado algumas legendas falando assim: eita, fulano de tal está precisando de oração. Eita, fulano de tal. Eita, fulano não sei o que, agora tem que cuidar aí na casa de visitar não sei quem, e não sei o que. Então ele está ali, a mente dele está ali, está os olhos ali, mas a mente está a mil, pensando nas vidas. E quando a gente não consegue muitas vezes realizar aquele intento do nosso coração, aquele desejo do nosso coração de cuidar dessas vidas, gera muita frustração. E ainda tem um agravante, né? A palavra de Deus diz que nós, enquanto liderança, teremos que dar conta das vidas que estão debaixo dos nossos cuidados. Aquele grande Deus, o Senhor vai me perguntar: ei, cadê fulano que eu te dei para cuidar? E é sério, né? Muitas vezes nossa doutrina aqui, a nossa modo de operar aqui dentro da igreja, às vezes as pessoas que estão chegando não entendem. Mas por que você não colocou no grupo da igreja ainda, né? Eu falei: calma, estamos namorando. Vamos namorar, vamos ver, porque a partir do momento em que são várias coisas, não só o grupo, mas várias outras coisas. Às vezes a pessoa quer se incluir, mas a gente precisa saber se a pessoa quer estar realmente debaixo do nosso aprisco, quer estar debaixo da nossa cobertura, quer estar debaixo do nosso cuidado. Porque uma vez colocados debaixo do nosso cuidado, nós vamos estar cuidando dessas pessoas. É uma responsabilidade muito grande. E gera muitas vezes frustração, preocupação, e gera até às vezes uma depressão. Ah, mas é pastor, não sei o quê. Somos humanos. Somos humanos e sofremos com tudo isso. Amém? Acreditem vocês ou não, sofremos com tudo isso. E aí a gente cuida das pessoas e muitas vezes traz esse tipo de sentimento. E a gente tem que estar cuidando. Amém? Cuidando dessas vidas. Mas Deus, como foi dito ali, Deus é fiel e ama alianças e misericordioso. Quando nós vimos aqui nos nossos testemunhos aqui que foi dado hoje, que tem um link que nós linkamos, que nós conseguimos fazer com que a chave que abre, se é ligada aqui na terra, é ligada nos céus e as coisas acontecem, é porque Deus abriu uma brecha no céu para vir direto para você, para te dizer assim: ei filho, eu estou aqui. Para dar uma sacudida muitas vezes, porque muitas vezes nós estamos num processo tão assim para baixo que a gente não vê nem a ação de Deus sobre as nossas vidas. E nós não temos nem a oportunidade de ser grato a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos ser gratos a tudo. Quantas coisas maravilhosas acontecem em nossas vidas e nós não agradecemos ainda. Não falamos para Deus: ó Senhor, muito obrigado. Pequeno ou grande, até bom e até ruim. Porque nós não sabemos o que aquela porta fechada vai causar lá na frente. Se você é filho, Deus está fechando para cuidar de você. Amém? Quero falar também um pequeno testemunho aqui, né? Nessa semana. Quem lembra que no começo do ano, final do ano passado, 2023 para 2024, nós fizemos aqui a nossa campanha, né? Para alcançar algumas bênçãos. Quem lembra? Fizemos aí a campanha, né, escrevemos lá, colocamos no altar, foi assim, levamos no monte, queimamos, foi para... Olha, vocês acreditam que desde lá tem uma bênção que eu estou pedindo
E eu pregando aqui para vocês, ó, final do ano vai acontecer, não vai nem chegar no final do ano. E vai acontecer. E tem irmão que já falou, eu já recebi. Teve irmão aqui que levantou a mão, eu já recebi. Foi assim ou não? Quem esteve aqui viu. Né? E outros irmãos, né? Entrou o ano 2024, recebi a minha bênção, pastor. Peguei, amei. Então eu lá, escrevendo toda semana a campanha, sete campanhas, colocando lá a bênção que eu queria muito. Queria muito aquela bênção. Escrevendo. E nada de acontecer. E aquilo vai gerando, muitas vezes, aquilo que eu falei aqui para vocês. Vai trazendo, às vezes, um questionamento. Senhor, eu estou precisando tanto dessa bênção. Será que tem alguma coisa errada nisso aí? Será que isso aí que vai acontecer não condiz com aquilo que o Senhor quer para mim? Né? Você começa a questionar. Você começa a ficar um pouco triste por tudo isso. Né? Mas Deus está organizando tudo para funcionar. Quando foi essa semana, a minha bênção chegou. Glória a Deus. E não é uma coisa tão difícil, gente. Mas é uma coisa que não estava acontecendo. De jeito nenhum. Que era vender ali minhas vacas. Eu precisava muito vender. Quem não sabe, né, o Chico é aquele que escuta as batidas do coração do pastor, né? É o que mais encosta ali a cabeça no meu peito, né? E ele conhece as minhas dores e conhece ali as minhas lutas. Não que todos vocês não tenham oportunidade, é só chegar e botar a cabeça no meu peito e receber do mesmo jeito. Amém? Amo todos vocês, até inclusive Deus falou para mim, ame a todos. No começo do ano Jesus falou para mim, ei, é para você amar todo mundo. Amém, aleluia. Mas ele estava próximo, eu estava sempre falando para ele, cara, veio alguém aí para vender esse bicho para mim, eu preciso vender, pelo amor de Deus. Vender uma, duas, não sei. Dá um jeito aí, não mandar alguém, não sei o que, não dá muito certo. Botava não sei quantos mil anúncios no LX, era golpe, era gente. Chegou um cara aí lá em casa com o negócio do golpe. Bateu lá na porta de casa com um golpe lá, já prontinho para. Eu falei, não, amigo, não dá certo isso não. E eu sei que as coisas não funcionaram. Quando foi agora, nessa semana agora, eu pedi pro menino que trabalha aqui, está trabalhando aqui, eu conversando com ele e tal, que se tiver do meu lado, eu já vou pregando logo. Está falando de tijolo, eu estou falando de pedra que dentro, pedra angular, de Jesus Cristo. Está falando de cimento, eu estou falando de cimento que edifica a casa. Eu estou pregando direto. E eu estava falando com o irmão que está trabalhando aqui, Adriano, e ele falou sábado passado, ele falou, pastor, eu não vim sábado passado porque eu estava ensilando uns milho para um rapaz lá, eu trabalho com ele lá, final de semana. É mesmo, ele ensila milho, né? Mas ele ensila milho, ele não mexe com gado, não? Ele falou, não, mais ou menos, às vezes ele compra um negócio e vende e tal, eu falei, dá o telefone dele aí, deixa eu ligar para ele. Nada a ver, né? Não tem nada a ver. Aí peguei o telefone dele, liguei e falei, olha aqui é o fulano, o rapaz está trabalhando lá, fulano, Adriano, tal. Você não quer comprar umas vacas não, tal? Ele, mas eu sei, uma pessoa que pode ser que quer comprar. Manda umas fotos aí. Aí mandei umas fotos, mandei uns vídeos. No mesmo dia. Gente, eu fiz a negociação. Liguei para ele à noite, quando foi de manhã, mandei as fotos, quando foi lá para volta das 14 horas da tarde, ele foi com um rapaz lá, o outro rapaz que ia comprar no carro. Quando foi 4h30 para 5 horas da tarde, o gado já não estava mais no meu curral e o dinheiro já estava na conta. Amém. É Deus ou não é? Amém. Glória a Deus. Menos de 4 horas. Quando a pastora olhou assim, falou, mas foi rápido demais, eu já sabia. Deus está nesse negócio. Ele está alegrando o meu coração. Está me tirando daquele processo que eu estava. Senhor, por que não está acontecendo? Deus dizia, eu estou aqui.
passagem que diz que uma pessoa estava caminhando com Deus na praia e as pegadas deles estavam ficando na areia da praia. Em um dado momento, a pessoa olha para trás e vê só uma pegada e fala assim: o Senhor me abandonou. Eu estou sozinho caminhando. E ele pergunta para Deus: Senhor, mas por que o Senhor me abandonou? Ele: filho, no momento que você estava mais dolorido, mais machucado, aquelas pegadas na praia eram as minhas pegadas, porque eu estava te carregando com. Aleluia. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Ele não está longe, Ele está sempre do lado. Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele faz alianças. Ele fez uma aliança contigo de te cuidar, de cuidar de você. Mas o profeta Isaías 41 diz que Ele é Deus poderoso e quer cuidar de você. Creia nisso. Amém? Creia. Então Deus me abençoou com esse pequeno gesto, abrindo um buraco nos céus, para que a bênção viesse sobre a minha vida, para dizer: ei filho, não é essa bênção que é mais importante. O que é importante é você saber que eu estou aqui. Eu estou do seu lado. E Ele está do lado de vocês, de cada um de vocês. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, Deus está com você. Creia nisso. Da mesma forma que aconteceu comigo, vai acontecer com você em um dado momento. Deus vai se mostrar para você. Amém? 3. A depressão, ela não vai ter uma palavra final sobre a sua vida. Ela não vai ter palavra final sobre a sua vida. Lá em Apocalipse capítulo 21, diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Amém? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Então, neste versículo bíblico, para a depressão, nos é dada uma imagem de como a nossa eternidade. E com foto incrível essa. Vivemos para sempre em um reino onde não há mais dor, choro ou lágrimas. Não haverá mais depressão, ansiedade, qualquer outra doença. Embora nossas batalhas terrenas possam ser desafiadoras e às vezes esmagadoras, devemos sempre lembrar que Deus tem a palavra final. Devemos nos apegar a essa promessa de Deus fará em nossas vidas. Amém? Nos apegar a isso. Deus tem sempre a palavra final. Seja qual for a situação que você esteja. Nós vemos muito homens de Deus, pessoas de Deus, personagens de Deus na Bíblia falando sobre a tristeza e a angústia. Mas Deus sempre está lá fazendo a diferença. Amém? Em Salmos 18, capítulo 18, versículo 4, diz assim: o salmista diz: tristezas de morte me alcançaram. No Salmos 119, 28, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Amém? Então fortalece-me segundo a tua palavra. A palavra é a nossa fortaleza. Lá em Jeremias 8,18 diz: se eu pudesse consolar a minha tristeza. Todos esses homens se sentem angustiados. Amém? Salmos 31,9 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido de tristeza estão os meus olhos, a minha alma e o meu ventre.
Então, aqueles sintomas que nós falamos no início, quando a tristeza, a angústia é tão grande, ela reflete no nosso corpo físico. Nós sentimos as dores do corpo físico em função do nosso problema na cabeça que nós estamos sentindo. Deprimidos. Amém? Tristes, angustiados. E os salmistas aqui estão dizendo que viveram a mesma coisa. Mas Deus está lá. Sabe quem viveu uma situação também bem angustiante? O próprio Jesus. Eu queria que vocês lessem comigo lá em Mateus 26. Coloca para nós, Dani. Mateus 26, capítulo 26, do 36 ao 39. O próprio Jesus sofreu uma angústia muito grande. Amém? Diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Próximo. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então Jesus disse: a minha alma está cheia de até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Próximo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Próximo. Não, até ali mesmo, 39, né? Bem? Então o próprio Jesus estava com a sua alma, a tristeza até a morte. Porque ele era humano também. Sabia porque ele ia passar. Amém? Mas diferente de nós, Jesus tinha a plena certeza que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Amém? Nós muitas vezes estamos angustiados. O problema é que nós não temos a certeza de que ao terceiro dia nós vamos ressuscitar. Muitas vezes nós estamos tristes, angustiados, passamos por lutas, mas muitas vezes nós não temos a certeza que ao terceiro dia tudo vai ser resolvido. Porque Jesus é fiel. Amém? Pode demorar um pouco mais, como demorou para a pastora Elô, 20 e poucos anos. E hoje ela está assim, ó, segurando a bênção. Segurando a bênção. É incrível. Deus faz uma coisa improvável. Ela não quer aqui vir testemunhar. Mas é uma coisa improvável, como o pastor mesmo disse aqui no testemunho, improvável. Fala: filho, não dá, não vai dar, não tem como, não tem jeito, já fiz as contas. Mas Deus é fiel. No fim do ano eu cria, falei: não vai terminar o ano sem eu vender essas vacas. E aí, demorou. Já estamos em junho, metade do ano 2024. Eu não sei qual é o tempo de Deus, mas eu sei que Ele é fiel. Fez e trouxe uma alegria muito grande no coração. Amém? Nós estamos nesse processo do jejum para um encontro de Cristalina. Amém? Eu tive uma notícia bem agradável ontem, né? Nós estávamos jejuando, estávamos no propósito. Eu estou com meu neto Denis Pimentinha lá em casa conosco esses dias, que minha filha foi viajar. E aí, não tomou café e tal, e ele perguntou: você vai tomar café, meu não volta, não sei o quê? Pergunta: não, a gente está no propósito. Que propósito? O jejum. Jejum, o que é o jejum? O jejum é isso, é aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou fazer um jejum qualquer dia. Amém. Beleza, certo. Quando foi no outro dia, e aí, vamos jogar? Não, nós estamos no jejum. Eu vou fazer o jejum também. E fez o jejum até meio-dia. Eu fiquei abismado com ele, né? Ele ficou firme ali, né? O jejum ali foi até meio-dia. Eu falei: e aí, vamos, entregou? Entreguei. Entregou o jejum meio-dia e tal.
Almoçou? Vamos fazer o jejum. Então, Deus vai nos mostrando as coisas, nos acarinhando, fazendo carinho em nós e se mostrando a nós, mesmo diante desse mundo que nós vivemos. Esse mundo, ele é caído. Uma coisa que o pastor Rui nem imaginava. Deve ser espiritual. Mas como que é isso? E as coisas foram aparecendo. Deus colocando, abrindo. Foi aparecendo coisa que ele nunca poderia saber se Deus não tivesse apresentado, tivesse trazido à luz. Quando a palavra, você escuta a palavra revelação, sabe o que quer dizer? Trazer à luz, trazer à tona, tudo aparecer, não fica nada escondido. Aquilo que era uma consagração a demônios passa a ser uma vergonha pública para ele, porque ele perdeu. Amém, aleluia. E quem ganhou foi Deus, com o testemunho daquele jovem que foi lá orar no hospital e viu o resultado. Amém. A glória é para Deus, para aquela mãe que viu a ferida sendo fechada, e para aquele filho que já tinha procurado 9 médicos e na quinta-feira seria o 10º médico. Sem resolver nada. A glória é de Deus. Aleluia. E a revelação traz a vergonha pública para aqueles demônios que estão fazendo mal, porque nós estamos no mundo caído. Mas se nós somos fiéis, como Deus é fiel, temos aliança com Ele, como Ele tem aliança com nós, Ele não te deixou sozinho. Ele está contigo. E em um dado momento, tudo vai acontecer. Amém? Para concluir, eu queria que vocês fossem para o livro de 1 Reis, capítulo... Vê se é o 19, que eu coloquei aqui o Dai, mas me perdi. Se é 19 ou se é 9. Amém. Vamos ler a partir daí? Amém? Acabe faz saber que Jezabel, tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Próximo. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhes: assim me façam os deuses. O outro tanto se de certo amanhã, a estas horas, não pusera a tua vida como a de um deles. Amém? E que, vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu senhor. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Repete comigo: e pediu para si a morte. Amém. E disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor tornou segunda vez a tocá-lo e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Próximo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Quem conhece a história sabe que Elias orou e parou de chover por 3 anos na terra. E por causa disso Elias vazou, né? Fugiu, porque teve muita fome naquele lugar. Vocês lembram da viúva que não tinha o que comer, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele vai lá, ela serve ele, e eles ficam ali se alimentando daquilo que Deus tinha feito. Tudo bem, aí chega o momento em que ele volta, onde nós lemos, né? Ele afronta os profetas de Baal, amém?
e eles não conseguem fazer nada, ele vai e ora a Deus, o fogo desce, consome o altar, consome o sacrifício, lambe o rego que estava cheio de água, né? E com isso ele vai e mata os profetas de Baal, os 40 profetas de Baal. Mas logo em seguida, depois disso, uma mulher fala para ele: se amanhã, né? Amanhã, essa hora, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com os profetas. E o que acontece com ele? Ele, ó, foge para o deserto. Chega lá e entra debaixo de um zimbro, que é como se fosse um pé de abóbora grande, né? Assim, coberto sobre alguma coisa. E ele vai e fica debaixo daquela sombra ali, né? E fala para Deus: ó, eu tô triste, Senhor. Ele reclama para Deus: eu tô triste, tô com uma tristeza de morte, eu não aguento mais, eu tô sozinho nessa jogada. E Deus fala para ele: ei, calma, eu sou a provisão, acorda aí, tem um pão do nada. Quem já viu um pão do nada aparecer na sua vida? É milagre de Deus. Amém? Uma causa que você está correndo atrás, uma coisa que você está dependendo de um dinheiro, está dependendo de uma situação, aparece do nada. Amados, não era só naquele tempo que acontecia milagre, não. Acontece milagre nas nossas vidas hoje. Você está necessitado de uma coisa, alguém chega, ei, irmão, leva a bênção para a sua vida. E foi isso que aconteceu com Elias. Ele recebe o pão, come o pão, se alimenta. E aí ele, 40 dias no deserto, ele vai para dentro da onde? Uma caverna. Fica onde o quê? Depressivo. Ele fala: eu quero morrer. Aí vem um vento, Deus diz que não, ele não está no vento. Vem um terremoto, ele diz que ele não está no terremoto. Vem raios e trovões, Deus diz: eu não estou aí. E depois vem uma brisa suave, que é a presença do Senhor. E ele diz: Senhor, eu estou muito triste porque eu estou sozinho. Eu sou o único profeta. E Deus diz: ainda há muitos que não se dobraram, mais de 7.000 que não se dobraram aos profetas a Baal. Então se alegre, você não está sozinho. Quero dizer para você nessa noite: se você entrou em uma tristeza profunda, entrou num processo depressivo, pode ser que seja doença, pode ser que não seja, porque a ciência diz que é a serotonina que está faltando de comunicação entre as células dos seus neurônios cerebrais. A ciência pode dizer isso. Ela já está até se discutindo entre elas, dizendo que não, pode não ser isso. Não importa se é doença, se não é doença. Se for doença, Deus cura. Se não for doença, Deus cura. Se for espiritual, Deus cura. Se for o que for, Deus cura. Amém. Glória a Deus. Deus cuida, porque Ele é fiel. Nada de ruim pode te atingir, porque Deus está contigo. Ele está com você no colo, na praia. Amém? Creia nisso. Isaías 40, 28 e 31, para a gente finalizar. Isaías: porventura não sabes, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? 28. 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. É insondável o seu entendimento. Próximo. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor
renovam as suas forças. Subirão como as asas, como as águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Calai-vos perante mim, ó ilhas. Até aí, 41, 40. Né? Deixa eu ver, 31. 40. Só até o 40, 31. Isso. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como as asas da águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É isso que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, eu queria que você cantasse esse louvor comigo. Amém? Porque nesta terra nós teremos muitas aflições, mas o Senhor Deus nos disse: ei, eu venci o mundo e venci por você. Amém? Eu estou contigo. Tenha bom ânimo. Amém? Em tudo.